amados irmãos, graça e paz a todos, mais uma vez aqui, para prosseguirmos com entendimento sobre os 4 cavalos do Apocalipse, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, e hoje, encerrando essa série a respeito dos 4 cavalos do Apocalipse, encerrando com o cavalo amarelo, o cavalo amarelo aqui, que é o 4º cavalo da série, os 4 cavalos do Apocalipse. Aqui nós estamos do Evangelho da Graça, desmistificando, nós estamos desmistificando aquilo que o sistema religioso pegou lá do passado e jogou para o nosso presente, e que no nosso presente eles estão ensinando que devemos nos preparar e estar preparado, porque o fim dos tempos já está chegando, e que agora há um futuro incerto, um futuro curto ou longo, vai acontecer as profecias do Apocalipse. E onde nós do Evangelho da Graça trazemos essa desmistificação, que é o quê? É passar para vocês o entendimento de que nada disso mais vai acontecer. O Apocalipse é passado, é um evento que já aconteceu, uma guerra civil que é chamado de tribulação, ou a grande tribulação, como queiram entender, entre o Império Romano e Jerusalém. Dado ali o juízo de Deus sobre aquele povo. Então eu trouxe aqui mais 3 vídeos anteriores, você que não me acompanhou, que não acompanha aí no YouTube, vai lá no YouTube, vai no Facebook, e que vocês vão ver os outros 3 vídeos que eu gravei falando a respeito do cavalo branco, que o cavalo branco foi o rei Vespasiano, que trouxe a abertura dos 4 maus juízos de Deus sobre o povo de Israel. O cavalo branco, lá do Apocalipse, que o seu cavaleiro recebeu uma coroa e um arco, e ele saiu para vencer. Não vai ser, que foi o imperador Vespasiano, o rei Vespasiano, o Império Romano, que trouxe a abertura ali dos 4 maus juízos de Deus sobre o povo de Israel, onde eu mostrei também essa passagem em Ezequiel. E trouxe também o cavalo vermelho, que o cavalo vermelho ele trouxe contigo o derramamento de sangue ali naquela guerra do Império Romano com Jerusalém. Foi o que aconteceu. O cavalo vermelho do Apocalipse não vai acontecer, já aconteceu há quase 2 milênios atrás, tá certo? Já estamos há 20 séculos desse acontecimento, então não vai acontecer novamente. Eu trouxe aqui também o cavalo preto do Apocalipse, que foi a fome. O cavalo preto, João viu ali o cavalo preto, que o cavalo preto representava a escassez sobre Israel. E que o seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e a ideia de balança já dá a entender que era para controlar os gastos, a vida, os ganhos do povo de Israel, dos judeus. Então nós temos aqui hoje o cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo também do Apocalipse também já é passado. Não vai acontecer nem nos nossos dias e nem no futuro. Assim como vem pregando os teólogos há longos e longos anos, desde o 3º século, que venham pregando e ensinando essas heresias, esses enganos.
Infelizmente, essas notícias, esse entendimento que nós da graça hoje trazemos, infelizmente foi ocultado, mas Deus levantou homens nessa terra para que pudesse trazer esse entendimento. E esse entendimento chegou até a mim e eu estou passando ele para vocês. De que a Bíblia se tratava, era um tratado de Deus com o povo de Israel, com o povo judeu. Toda a Bíblia se cumpriu até o ano 70 DC. Não tem mais nada na Bíblia para se cumprir nos dias de hoje. Certo? Então, o livro do Apocalipse, o passado dele, como dizem, né, os teólogos, que o livro do Apocalipse ele profere ali o passado, o presente e o futuro. E eu costumo dizer sempre que o futuro do livro do Apocalipse, que eles pregam que é para os nossos dias, nós ensinamos que é passado. O livro do Apocalipse, todo ele já se cumpriu. Então nós estamos aqui para desmistificar que esses 4 cavalos do Apocalipse não é coisas para o futuro. Nem o livro do Apocalipse é para o futuro, ou para os nossos dias, ou para mais um futuro distante. Nós já estamos há 20 séculos desses acontecimentos. Eu quero aqui trazer contigo esse entendimento hoje, essa revelação. Vamos, como diz o nosso irmão, querido irmão Geraldo Moraes, vamos descoisar as coisas que estão coisadas. Irmão Geraldo, ele fala assim: abre a tua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, e vamos ler e entender sobre o cavalo amarelo do Apocalipse. Vamos lá? Acompanha na tua Bíblia aí e leia comigo, versículo 7 do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que diz assim, ó: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. Versículo 8, vamos lá. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade e com as feras da terra. Então, nós vemos, amados, o cavalo preto, ele trouxe ali a fome, né? A escassez. O cavalo branco, a abertura do juízo de Deus, a abertura da guerra. O cavalo vermelho, o derramamento de sangue. E agora o cavalo amarelo, ele vem aqui para terminar de devastar. Para terminar de devastar aquilo que ficou do cavalo branco, do cavalo vermelho e do cavalo preto, o cavalo amarelo do Apocalipse, a visão de João, né? A visão de João. Quero lembrar a você que João não foi profeta, João não era profeta. João estava simplesmente escrevendo o que o anjo falou para ele: escreve o que você vê, escreve num livro e envia para as 7 igrejas da Ásia, né? Então, não foi para ser enviado para o mundo inteiro, né? Para nós, os brasileiros, não. Foi para as 7 igrejas da Ásia, que foi a ordenança que foi dada a João. Então, João estava escrevendo esta história aqui em um livro referente a coisas que já tinham acontecido lá na geração dele no passado, o que estava acontecendo ali no presente, quando ele estava preso na ilha de Pátimo, e o que ia acontecer no futuro, só que era o futuro no dia de amanhã da época de João. Porque João estava preso, João foi preso durante a grande tribulação. Durante esta guerra civil, João foi exilado na ilha de Pátimo. Então, enquanto João estava lá na ilha de Pátimo, o Paulo estava comendo em Jerusalém, na Judéia,
como a profecia citada por Jesus, que o juízo, o julgamento ia vir sobre eles. Era sobre Jerusalém, sobre a Judéia, não era sobre o resto do mundo, né? Então, o cavalo amarelo aqui, ele vem para, na visão de João, o cavalo amarelo ele estava devastando o que tinha sobrado dos outros 3 cavalos, né? Então, olha só. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Certo? Então, era matança, era destruição total, perseguição aos judeus. Segundo a história, né, milhares e milhares de judeus morreram nessa guerra civil, né? E o inferno o seguia. Eu quero dar um paralelo aqui contigo, que esta palavra aqui, inferno, não é o inferno da religião. Porque a religião, ela criou um inferno que é um lugar de punição para os perdidos, para os que não é salvos, para os que não vai para o céu. Aí vai para o inferno, que é o inferno de fogo. Um lago de fogo, aonde vai as almas daqueles que não é salvo, né? Então isso aqui não é. Inferno não significa isso. A palavra inferno aqui, no Hades, Sheol, significa sepultura. Significa lugar dos mortos. Profundeza. Um lugar fundo. Nas profundezas da terra. Inferno aqui significa cemitério, para onde todos vão quando morrer. Você está entendendo? Então, se você pegar o teu dicionário aí, ou pode ir até mesmo no Google, vai no hebraico, no grego, e pesquisa sobre inferno, que você vai ter a resposta do que significa a palavra inferno. Inferno significa sepultura, túmulo, lugar dos mortos, no Sheol, Hades, né? Todo esse significado do original é inferno. E aqui diz que e o inferno seguia. Então quer dizer o quê? Aonde passava aqui o cavalo da morte, que era o cavalo amarelo, aonde ele passava tinha morte, e o inferno seguia. Seguia o quê? A sepultura. Porque as pessoas morriam, elas tinham que ser enterradas. Elas tinham que ser colocadas no túmulo. Elas tinham que ser jogadas no inferno, que é na sepultura. Então, e o nome dele era morte, e o inferno seguia. Então, aonde a morte passava, tinha pessoas morrendo, e pessoas mortas iam para a sepultura. Entendeu aí? E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Mais um ênfase aqui para você entender. Para matar a 4ª parte da terra. 4ª parte da terra aqui não é o globo terrestre. Os teólogos pregam e falam que é a terra, que é o universo, que é o globo terrestre. Tá certo? A 4ª parte da terra aqui era a redondeza de Jerusalém. Terra aqui era Israel, Jerusalém. Era lá na Judéia. Ia matar uma 4ª parte daquela nação ali. Tá certo? Então, não é... Terra aqui não é o globo. Terra aqui não é o globo terrestre. Você entendeu aí? Aqui não está falando do mundo inteiro. Não está falando da terra inteira, do universo inteiro aqui. Aqui está falando terra aqui, é lá em Israel, é lá em Jerusalém. Então, vamos entender? E ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, da região de Jerusalém, da Judéia, aonde foi o epicentro da guerra civil ali, aonde foi o epicentro onde o Império Romano atacou, tá bem? Com espada e com fome e com mortandade e com as feras da terra. Então, tudo que de ruim que era para acontecer na grande tribulação ali com o Império Romano sobre Jerusalém, estava acontecendo aqui. João estava escrevendo, porque João não viu, João estava preso numa ilha, então ele escreve as visões que é mostrado a ele. Então, ele foi levado às visões, e nas visões ali, ele via sobre
o que estava acontecendo, e João escreve em linguagem de figuras, em metáforas. Então, por isso que o livro do Apocalipse ele tem que ser entendido, é um livro escrito por um judeu, né? Porque João era judeu. E sendo escrito por um judeu, ele tem metáfora, tem linguagem de figura. Então, tudo isso aqui nós temos que ter essa clareza e esse entendimento. E entender também que é passado. Como eu falei no vídeo anterior, o livro do Apocalipse é jornal velho, certo? É notícia velha, já é passado. Amém? Então, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Então, tudo isso aqui estava acontecendo naquele período, naquela guerra civil entre o Império Romano e Jerusalém. Isso aqui não é uma coisa nem para hoje, nem para amanhã, nem para aqui, ninguém sabe quando. Essas passagens aqui, os 4 cavalos do Apocalipse, me faz lembrar daquela passagem de Joel. Vamos ler Joel, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz aqui em Joel, capítulo 1, versículo 4. Olha, o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, né? Então, o que ficou do cavalo branco e o que ficou do cavalo vermelho, do cavalo preto, e aí o cavalo amarelo ele veio para finalizar, para devastar o resto que tinha ficado da mortandade, da destruição dos outros 3 cavalos. Olha o que diz Joel, capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Olha, tem a ver ou não tem a ver com os 4 cavalos lá do Apocalipse? O que o cavalo branco deixou, e o que o cavalo vermelho deixou, e o que o cavalo preto também deixou, o cavalo amarelo chegou para fazer a limpeza, digamos assim. O cavalo amarelo chegou para devastar. O general Tito, ele fez uma comemoração de aniversário do irmão dele, diz o historiador Flávio José. Flávio José é o que conta a história dos hebreus. E diz Flávio José que general Tito ele fez uma festa de aniversário para o irmão dele, que em comemoração foi um evento em que teve muitos e muitos judeus ali, e que nesse evento morreu mais de 2.500 judeus. Foi morto mais de 2.500 judeus pelo general Tito para impressionar Roma no aniversário do irmão dele. Então, o Império Romano ele trouxe uma devastação sobre Jerusalém. Foi uma tribulação tão grande, tanta quanto Jesus tinha até já dito isso, né, que tribulação que igual àquela não tinha acontecido antes e que não iria acontecer depois. Então, não adianta ficar esperando outra tribulação, grande tribulação. Tem alguém que fala assim, não, mas o que aconteceu lá foi tribulação, não foi a grande tribulação. Eu falei, olha, mas não tem na Bíblia 2 tribulações, a Bíblia não está me falando de 2. Né? A Bíblia está me falando dessa aqui. A Bíblia está falando essa que foi contada aqui no livro do Apocalipse, onde João relata aos seus contemporâneos que estavam na Ásia, que não estavam sabendo o que estava acontecendo lá na Judéia. Então, João é orientado a escrever o livro do Apocalipse para que essas cartas fossem enviadas até os seus contemporâneos, até os judeus, os irmãos que estavam espalhados ali, para que eles tivessem notícia e ficassem sabendo o que estava acontecendo na Judéia, e eles permanecessem onde eles estivessem, para eles não ir para a Judéia, porque o pau estava comendo lá, entendeu? Então o Império Romano ele estava devastando Israel. Foi
o massacre total. O que ficou do imperador, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, o cavalo amarelo chegou e acabou de devastar. General Tito, no ano 70, derruba o templo de Jerusalém. Ele manda construir em Roma um arco para ti, né, em comemoração da sua vitória sobre Jerusalém, sobre a vitória do Império Romano sobre Jerusalém. Está entendendo? Então, assim, foi uma grande tribulação. Anticristo é passado, né, os cavalos do Apocalipse, tudo é passado, nada disso vai acontecer. Me prove ao contrário. Abre a Bíblia aí e me prova aonde é que esses eventos aqui vão acontecer para o futuro. O livro do Apocalipse, ele é cumprimento de profecias. O livro do Apocalipse não é profecias para o futuro. O livro do Apocalipse é o fechamento de profecias. João está escrevendo o livro do Apocalipse e dizendo, olha, está vendo isso aqui? É porque tudo que foi profetizado está acontecendo hoje. Está acontecendo o que Jesus falou sobre o juízo sobre este povo. O que Deus falou, o que ele iria trazer de castigo para este povo. Então o livro do Apocalipse, ele é o fechamento. Ele é o fechamento de profecias. É o cumprimento de profecias bíblicas. Então, o livro do Apocalipse não foi escrito nem para mim, nem para você, nem para a nossa geração e nem para gerações futuras. Nós já estamos há 20 séculos depois desse evento. Tá certo? Acompanha comigo. Vamos entender o livro de Ezequiel, que está escrito aqui em Ezequiel, no capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, do versículo 5 até o 17, diz assim. Vamos ler com atenção. O livro do Apocalipse é o fechamento de profecias. Tá certo? Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 5, do versículo 5 ao 17. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Amados irmãos, tudo que se refere à Bíblia, que esteja no Novo Testamento, no Velho Testamento, se refere a esta nação aqui, a Jerusalém. Era a Israel. Era ao povo de Deus. Aonde o juízo de Deus começou no ano 66 e teve fim no ano 70, com a destruição do templo. Fechou o juízo. Vamos lá. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio delas, no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Povo de Jerusalém, os judeus, desobedecendo a Deus. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações, que estão ao redor de vós. Versículo 8, vamos lá, versículo 8. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Foi o que estava acontecendo no período de 66 até 70 BC. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Versículo 10. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os seus filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízo em tudo o que restar. De ti espalharei a todos os eventos. Eu deixei aqui no livro anterior do Cavalo Preto, onde o historiador Flávio José pegou, e eu mostrei também uma profecia lá em Deuteronômio, sobre Moisés trazendo essa profecia, que uma judia, ela cozinhou o seu próprio filho para comer o seu próprio filho às escondidas. O soldado viu ali, sentiu o cheiro
e foi verificar o que era. Quando chegaram lá, era a mãe cozinhando o filho para comer por causa da fome, que não tinham o que comer. Portanto, os pais comerão os seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais. E executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei todos os ventos. Então foi o que aconteceu com Jerusalém, com Israel, o que sobrou deles foi espalhado. Foram banidos de Jerusalém. Israel ficou devastada. O livro do Apocalipse é cumprimentos de profecias, amados. Tem nada para os nossos dias. A guerra civil do Império Romano vai para a história, lê a história que você vai ver sobre o ataque do Império Romano a Jerusalém. O ataque de Roma aos judeus no período do ano 66 até 70 BC. Que você vai ver grande devastação, grande destruição, grande perseguição aos judeus e grande matança, aonde foi destruída a cidade de Jerusalém, a Judéia foi destruída, o templo destruído, os discípulos mortos, cristãos perseguidos e mortos, judeus e mortos. Foi uma devastação total, foi a grande tribulação naqueles dias. Versículo 11. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porquanto profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Deus não teve piedade daquela nação. Foi grande destruição do Império Romano sobre Jerusalém. Os 4 maus juízos que eu li aqui em Ezequiel, os 4 cavalos do Apocalipse, foram os 4 maus juízos de Deus sobre o povo de Israel. Então, o que eu quero deixar no entendimento, amados, é que vocês entendam, vocês da religião, os teólogos, pastores, professores da escola bíblica, estão iludindo as pessoas, enganando as pessoas. Tenham um pouquinho de humildade, de reconhecer que nós do Evangelho da Graça estamos certos. Que nós do Evangelho da Graça estamos mostrando a verdade. As pessoas falam assim, mas vocês, parece que é um imitando o outro, um fala, do jeito que um fala, o outro também fala. Cara, é porque nós falamos a verdade. O que eu prego aqui, o que os outros irmãos do Evangelho da Graça pregam, é uma coisa só. E o sistema religioso não. O sistema religioso lê uma passagem como esta aqui e cria várias situações. Daí a pouco já chega um, já prega de outro jeito, já chega outro, já fala de outro jeito. Aí falam assim, não, é porque a Bíblia se renova a cada dia. Pô, a Bíblia não se renova, meu amigo. A Bíblia ela foi escrita há anos atrás aí, e é livro velho. Nós temos a Bíblia hoje, um livro para que nós possamos ler e entender de Deus, ter o conhecimento sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a vida, sobre fé. Mas não, a Bíblia não é mais um livro de regras para as nossas vidas. A Bíblia ela foi um livro de regras para os hebreus, para os judeus. Para os gentios, nós que somos gentios, nós falamos de exceto as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi levantado para trazer uma mensagem aos gentios, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Éfesos. Eles que eram gentios, então o apóstolo Paulo foi levantado para pregar para eles. E nós, como os gentios nos nossos dias, nós temos um entendimento ali de ler as cartas do apóstolo Paulo e entender alguma coisa ali que vai encaixar para nós, que vai servir para nós. Mas não é toda a Bíblia que é para nós. Está entendendo? O livro do Apocalipse é conclusão de profecias, é fechamento de profecias. Vamos ver mais uma em Jeremias, Ezequiel capítulo 12, não terminei, perdão. 1/3 parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti. E outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. E a outra 1/3 parte espalharei. E a todos os ventos e desembanharei a espada atrás deles. Então Deus estava usando o Império Romano ali para devastar Jerusalém.
matar a espada, perseguir com a espada. Foi o derramamento de sangue, o cavalo vermelho. Foi a escassez, o cavalo preto. O cavalo amarelo, na visão de João, foi a devastação total. Versículo 13. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Vamos lá, no versículo 14. E por-te-ei em desolações, e por objeto de opróbrio, entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem, versículo 15, e será objeto de opróbrio, e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti. Quando eu executar em ti juízo, com ira e com furor, e com terríveis castigos, eu, o Senhor, o falei. Estava trazendo o Império Romano, usado por Deus, Deus usou o Império Romano para que se cumprisse a vinda de Jesus nas nuvens. A vinda de Jesus nas nuvens é o juízo de Deus sobre o povo judeu naquela época, naquela geração. O livro do Apocalipse, mais uma vez, é um fechamento do que eu estou lendo aqui para você. Os 4 cavalos do Apocalipse é fechamentos de profecias. Os 4 cavalos do Apocalipse foi o juízo de Deus sobre Jerusalém. Versículo 16. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vós destruir, então aumentarei fome sobre vós, e vós quebrarei o sustento do pão. O cavalo preto do Apocalipse. A fome, a escassez sobre Jerusalém. A falta de tudo em Jerusalém. Pessoas comendo os seus cintos, comendo as suas sandálias que eram feitas de couros, comendo esterco de vaca, mãe cozinhando seus filhos para comer. Então, o cavalo preto, na visão de João, era a fome que o Império Romano, a devastação do Império Romano sobre Jerusalém. Versículo 17. E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilarão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Diz o historiador Flávio José, ele que conta a história dos hebreus, que naquela guerra, os judeus que fugiam, eles eram comidos por feras, por bestas feras. Bestas feras é tigre, onça, né? Eu não sei que animal que tem lá no Oriente Médio, mas eles eram comidos, devorados por bestas feras. Os que fugiam, os que não morriam de fome, e os que não morriam pela espada, eles morriam pelas bestas feras. E as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Olha o que diz em Jeremias. Agora sim, Jeremias. Jeremias capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. E disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo? Lança-os diante da minha face e saiam. Versículo 2. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-á, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Versículo 3. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males,
olha, presta atenção. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de male. 4. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Os 4 maus juízos de Deus sobre o povo judeu na invasão do Império Romano sobre Jerusalém do ano 66 até 70 DC. Já está ficando tipo que um disco repetitivo, né? Se não aprender, se nós não entender, não é possível. Os 4 maus juízes de Deus: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é fechamento de profecias. Então vamos lá. Por que visitá-lo-eis com 4 gêneros de male? 4 gêneros de male. Diz o Senhor, com a espada para matar, e com os cães para os arrastarem, e com as aves dos céus, e com os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Disse Flávio José, o historiador, um judeu que conta a história dos hebreus. Não sei se você tem o livro, eu mostrei no vídeo anterior o livro que eu tenho aqui de Flávio José, ele conta a história dos hebreus, que os judeus que não foi morto com o ataque do Império Romano, eles fugiam e foram mortos por feras, comidos por feras. Então, os 4 maus juízos de Deus sobre o Império Romano. Deuteronômio capítulo 28, versículo 26 diz assim, ó: e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Profecia, já profetizada também por Moisés, né? Aqui, aonde os cadáveres dos judeus ali naquela época, naquela guerra civil, na matança daquela guerra civil do Império Romano sobre os judeus, foi tão grande que, igual eu falei que no aniversário do irmão de Tito, foi 2.500 judeus mortos. Então, naquela época ali, morreu milhares e milhares de judeus. E o teu cadáver, profecia, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26, já tinha sido profetizado por Moisés. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantarás. Apocalipse foi um livro, um fechamento das profecias. E é o cumprimento da vinda de Jesus naquela geração. Jesus voltar nas nuvens, a vinda dele, não adianta ficar hoje falando, olha, Jesus está voltando, Jesus está vindo, se arrependam, aceita Jesus, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, batiza, toma ceia. Não adianta nada disso, meu amado, para esperar Jesus voltar. Porque Jesus, ele voltou, foi naquela geração. O juízo dele ali, o Império Romano, a invasão do Império Romano a Jerusalém, foi a volta de Jesus. Foi ele vir nas nuvens. Vir nas nuvens significa trazer juízo. Você está entendendo? Trazer juízo. Foi o juízo de Deus sobre o povo judeu. E foi para aquela geração. A volta de Jesus não é para séculos depois. Isso aqui foi escrito não para séculos depois. Isso que foi escrito para aquela geração. O livro do Apocalipse. Leia comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E João escreveu e mandou para os contemporâneos dele na Ásia, as sedes e igrejas da Ásia, as coisas que brevemente devem acontecer. O que iriam acontecer em breve ali naquela época. Há praticamente 2 milênios atrás. Há 20 séculos atrás.
esse brevemente aqui não é o brevemente que as igrejas, os pastores, os teólogos estão esperando. Olha, breve ele vem. Jesus está voltando. Jesus vai vir. Jesus vai voltar. Breve ele vem. Ora, que breve demorado é esse aqui? Né? Porque revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente deve acontecer. Os professores da escola bíblica, os pastores, eles estão ensinando que brevemente as coisas vão acontecer. Que o livro do Apocalipse brevemente vai se cumprir. Ora, mas esse brevemente aqui, como eu expliquei no início aqui, foi o futuro da geração lá de João. Naquela época, eram as coisas que iriam acontecer brevemente ali, depois da escrita aqui, que as revelações para o João. Porque o Império Romano já estava ali, o Anticristo já estava ali, as bestas feras já estavam ali, o exército romano já estava ali, naquele império, naquela ambiência, naquela terra, naquele mundo. Você está entendendo? Ali foi o fim dos tempos, foi o fim da geração judaica, foi o fim do império religioso. As coisas que brevemente devem acontecer, e aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer mais. Tá certo? Daniel, ele ficou espantado quando ele teve a visão. Foi profetizado também para Daniel. Tá? Então, o livro do Apocalipse é fechamento de profecias. O livro do Apocalipse não é profecias para os nossos dias nem para o futuro. O livro do Apocalipse é fechamento de profecias. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Um dos homens perguntando para o outro. Daniel, na sua visão ali, assistindo. Versículo 7. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa soma aqui, ela dá 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses, por aí, 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, que foi o cumprimento do livro da tribulação de entre 66 até 70 DC, que foi o que aconteceu no Império Romano, a grande tribulação. Então, ele estava falando aqui, ó, vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E todas essas coisas foi cumprida no Apocalipse. Do ano 66 até 70 DC, todas essas coisas se cumpriu. 3 anos e meio, aproximadamente, com o cálculo. Vamos lá, versículo 8. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Eu quem? Daniel. Daniel, ele que estava ali na visão, ouvindo tudo, ele não entendeu. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor, meu, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ora, os pastores estão esperando o tempo do fim.
os evangélicos aí, vamos dizer os pentecostais, né, que é os mais fiel, os que mais acreditam no fim dos tempos, estão esperando, né? Vamos lá, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. E desde o tempo, olha só, em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse período, amado irmão, aconteceu a transição, o fim do Império Romano e o fim da Guerra Civil. Nesse período, no ano 70, que foi o período de 3 anos e meio, aproximadamente do ano 66 até o ano 70, que foi o fim da Guerra Civil, entre Roma e os judeus, entre o Império Romano e Jerusalém. Então, no ano 70 houve a transição, que foi a queda do templo, aonde Cristo ele conclua o teu reino, e aonde nós já reinamos em vida. Do ano 70 para cá, nós já reinamos em vida. Por quê? Porque com a queda do templo, o templo de Jerusalém, ele era a força maior do poder da religião judaica. Então, com a queda do templo, é destruído todo o poder. O Império Romano, ele destrói o poder da religião. O poder da religião judaica foi destruído. E com isso é destruído o velho pacto, a velha aliança. E aí entra em vigor o novo pacto, a nova aliança. Do ano 70 para cá, nós já vivemos na graça. Nós já vivemos no novo pacto. Porque o velho pacto já se foi. Agora nós já somos feituras novas. Igreja de Cristo. Nós já somos a esposa. Nós não somos a noiva. Cristo não é mais o noivo. Cristo já é o esposo. Então, do ano 70 para cá, não tem mais nada para acontecer. Do ano 70 para cá, é este corpo tombar e o espírito retornar para o céu em um corpo revestido de glória. Então, o livro do Apocalipse é fechamento. O livro do Apocalipse, os 4 cavalos do Apocalipse, é fechamentos de profecia. Daniel não entendeu, mas ele ouviu a explicação, né? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, qual foi esse tempo que o sacrifício contínuo foi tirado? Com a queda do templo lá em Jerusalém. Quando caiu o templo, quando o templo foi por terra, não tinha mais sacrifício, porque o templo era o lugar onde fazia sacrifício. O que é que existe hoje? Hoje só existem os muros das lamentações. Não existe mais nada. Ah, mas vamos construir um terceiro templo. Olha, pode construir um terceiro, quarto, quinto, quantos quiser. Mas a história não vai se repetir. Tá certo? Porque isso aqui foi o fim. E posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, foi selado. Foi concluído. Foi encerrado ali. Tudo o que estava escrito, como Jesus disse também, como foi dito também por Cristo, né? Lá em Lucas, que tudo aquilo ali era para se cumprir as escrituras, né? O que estava sendo escrito. Então, o livro de Daniel foi o que nos trouxe. O Daniel não tinha entendido, ele viu, mas quando, né, ele espantou, assustou. E hoje nós estamos há 2000 anos, né, praticamente já, e nada acontece. É guerra, é terremoto, os sinais. Ah, mas e os sinais? Os sinais, olha, que sinais, meu amado? Passado. Eu quero aqui finalizar contigo esse entendimento, e espero que você tenha entendido, e espero que você me acompanhe mais nos vídeos, pegando os entendimentos, estudando, pegando a Bíblia e lendo, me acompanhando comigo. Eu quero trazer também o próximo vídeo que eu vou trazer aqui,
Provavelmente vou estar falando sobre as almas debaixo do altar, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 9, né? Onde fala das almas debaixo do altar. Vou trazer essa explicação aqui, explicando o que é essas almas lá debaixo do altar. Realmente tinha almas lá debaixo do altar ou não tinha? Então eu quero trazer essa desmistificação aqui também, né? Eu quero aqui agradecer a todos vocês, obrigado por assistir meus vídeos, por acompanhar. Acompanhe mais aí, vai no YouTube, vê lá no YouTube. Eu tenho o vídeo completo, ele é lá no YouTube. No YouTube você consegue acompanhar todo lá. Eu quero deixar os meus agradecimentos também ao irmão Geraldo Moraes, André Pimentel, Elson Jesus, o irmão Cristiano, pelo aprendizado, pelo ensinamento que eu tenho aprendido com eles e com muitos outros irmãos que eu acompanho também, que eu aprendo com eles também no Evangelho da Graça. E eu tenho certeza que nós vamos só crescer. O meu dilema é libertando vidas da religiosidade. Eu estou aqui para trazer esse trabalho de evangelização, esse trabalho do Evangelho, para libertar vidas da religiosidade. Amados, eu sou contra todo tipo de religião. Já fui religioso, fui evangélico por mais de 30 anos, dentro da igreja evangélica, pregando e ensinando o engano religioso. A igreja evangélica, o sistema religioso evangélico, ele é fraudulento, ele é enganoso, ele aprisiona as pessoas. Eu costumo dizer que de todas as religiões, a evangélica é a pior de todas elas. E eu falo sem medo de errar. Não estou criticando você que é evangélico, que está lá dentro. Eu estou criticando o sistema, porque o sistema é corrupto. E você só está lá com a sua mente cauterizada. Você está lá porque alguém está te ensinando a ser o que você é lá. Mas eles não estão te ensinando as verdades que é pregado. Porque a verdade é essa. Toda a Bíblia já se cumpriu. Amém? Graça e paz. Deus abençoe você, tua vida, tua família. Fica na paz e abençoe.